Oi, gente, e aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Simple Past. O que é o Simple Past, brother? Acho que é a terceira vez que faço vídeo sobre isso, só que como eu percebi que ninguém assiste meus vídeos antigos, eu fico regravando eles. E dá essa moral aí no canal, na moral, dá essa moral aí, o canal tá voltando. Pô, vamos tentar bater 20 visualizações? Tá de boinha, 20 visualizações acho que tá de boa. Pega a visão, o que é o Simple Past? Simple Past nada mais é do que um dos tempos simples, né, em inglês. E por que ele é chamado de simples? Digamos assim que é porque a estrutura dele é simples, tá ligado? A estrutura dele é o quê? Sujeito, verbo, basicamente. Só que tem um detalhe. Como é que a gente vai reconhecer? Como é que a gente vai olhar para uma frase, para um verbo e tal, e sacar? Isso aqui é passado simples. Simples. Ó, simples. Nós teremos ED, anota aí se quiser, viu? Anota! ED ao final dos verbos regulares, sim, porque existem verbos que estão no passado que não seguem essa regra. Então é ED ao final de verbos regulares, né? O sufixo ED nos verbos regulares, no fim deles. Did à frente da frase para a gente fazer uma pergunta, ou em outras situações no meio, né? Tal. Didn't na frente do verbo, certo? Ou ele pode aparecer também na frente da frase, né? Para fazer uma pergunta negativa. Qual é a onda aqui? Se a gente tem ED, tudo isso na mesma frase. Se a gente tem ED, a gente não vai ter did nem didn't, certo? Então, olha isso aqui, olha esse exemplo. Ó. Did I study? Ou did I study? Eu estudei? Estou me perguntando, eu estudei? Como diria o meme? Não sei. Supondo que eu vou responder essa pergunta, dizendo que não. I didn't study. Eu estudei, eu não estudei. Qual a onda aqui? Por que eu estou traduzindo isso como passado? Porque se eu tenho did ou didn't, eu não coloco ED no verbo. O verbo ele não vai receber ED se na frase nós já tivermos didn't ou did. Por quê? Porque tanto did quanto didn't já colocam a frase no passado, já colocam o verbo ligado neles no passado. Então, se eu já tenho o passado, por que eu vou colocar o passado de novo na mesma frase? Não existe isso, certo? Então, vamos imaginar que para essa pergunta aqui eu vou dar uma resposta positiva, dizendo que eu estudei. Olha o que acontece, ó, ED, certo? Nesse caso foi ED, mas foca no ED. Ó, ED, I studied, certo? Ou I studied. Eu estudei. O que é que rolou aqui? Eu perguntei com did, dei uma resposta afirmativa. Se estou dando uma resposta afirmativa, usei ED. Se eu quisesse dar uma resposta negativa, eu utilizaria didn't. Por eu utilizar didn't, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Eu não poderia fazer isso. Isso aqui está errado, certo? Por quê? Porque se eu uso didn't, eu não uso ED. Se eu uso did, eu não uso ED. É como sei lá, essa pirâmide aqui, esse esquema aqui, tá ligado? Se eu uso ED, tudo isso na mesma frase. Se o verbo já tem ED, a frase não precisa ter did, certo? Eu não vou precisar usar nenhum desses dois. Se eu começo a frase com did, o verbo ele não vai receber didn't na frente dele, muito menos receber ED. E por aí vai. Então pega muito a visão disso aí, velho, porque isso pode confundir muita gente. Não é difícil, é só você entender o quê? Como é que eu reconheço passado simples? Você aí que tá, geralmente esse assunto, geralmente é pra galera que é sétimo e oitavo. Por quê? Porque é onde tem ali a introdução ao passado simples e aprofundamento no passado simples no oitavo, né? Geralmente tá ali. Olhou o verbo, leu uma frase, viu uma coisa ali, opa, ED neste verbo, já pega logo a visão. Se tá com ED, você que tá nessas séries aí, já presta atenção, isso aqui é passado. Tem o did lá, opa, isso aqui é passado. Tem didn't, isso aqui é passado, certo? Séries mais avançadas, nós teremos outros tempos que vão usar ED também, né? Mas você aí, sétimo e oitavo, foca só nisso. Ou ele fala sobre o quê? Ele fala sobre uma ação que já foi encerrada.
Então essa ação ela já aconteceu. Se aconteceu, ela aconteceu e aconteceu, tá ligado? Tipo, aconteceu, como diria no meu tempo, né? Aconteceu, virou manchete, da Rede Manchete. Eu sou muito velho, só tenho 18 anos, mentira, eu tenho 36. Então, pegou a visão aí? Eu vou deixar na descrição uma explicação escrita também para você, se você quiser, certo? Dá uma olhada. Muito obrigado. Então é isso. O Simple Past não é difícil, não é complicado, não é chato. Ele só tem umas regrinhas que você tem que se ligar. Então, é de ao final do verbo regular. Depois eu vou gravar um vídeo sobre verbos irregulares. Did à frente da frase na hora que eu vou perguntar. E didn't quando eu vou negar. Você tem que saber pelo menos essas 3 coisas aí, tá bom? Lembrando também que se eu tenho didn't, eu não tenho o verbo com ed na mesma frase. Então, se eu tenho didn't, o verbo depois dele não pode ter ed. Se eu tenho did iniciou a frase. O verbo colado com ele não pode ter ed. Eu tenho o verbo com ed, eu não posso ter didn't, então só posso ter um. É como se, sei lá, seu pai, tá ligado quando a gente é criança que a gente fala assim, eu quero aquilo, 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 aí seus pais falam assim, você só pode ter um. Então, irmão, imagina que você é o verbo. Verbo, ou você fica com ed, ou você fica... Se você ficar com ed, você não pode ter did e didn't. Did, se você ficar aqui, o verbo não vai poder ter ed, nem vai... Só pode ser um. Pensa assim, só pode ser um, tá bom? Valeu, beijos e até mais.